não vamos esperar que aconteça uma resolução da ONU, ou a gente tenha o melhor governo, ou as melhores políticas públicas, ou a melhor iniciativa privada de ideias geniais, etc. Não, a gente começa agora com a gente, com as pessoas que nós temos, com as pessoas que somos, esse processo de mudança. Talvez a nossa ação não vá mudar o mundo. Talvez o mundo não seja nem mudado para melhor com a nossa iniciativa, mas talvez a nossa prática possa melhorar para nós e para o nosso pequeno entorno, para o nosso núcleo familiar. A gente resolveu não esperar mais que toda a consciência, que as pessoas acreditem no aquecimento global para a gente poder fazer as mudanças, não. A gente começa agora. Já estão acreditando até que a Terra é plana, então imagina, se a gente for esperar as pessoas se convencerem do óbvio para a gente poder fazer o mínimo necessário para a nossa qualidade de vida. Tem um histórico muito determinado de como a gente pode mudar as coisas. E é tudo muito baseado na disputa, baseado na luta, numa lógica que a gente percebeu ao longo do tempo que acaba perdendo de vista a qualidade de vida dos indivíduos, dos seus núcleos mais sensíveis, das crianças. Não que não se pense nisso, mas essa vida, nessa lógica, consome tudo. O sonho dele mesmo, eu digo que começou quando a gente começou a comer a comida daqui. Então eu falo, eu sou uma menina de apartamento que comia a banana do mercado, que comia a pera do mercado. Então assim, a experiência de pegar uma mandioca, descascar, cozinhar e descobrir por que as pessoas acham a mandioca uma coisa tão incrível, eu descobri aqui. Então assim, eu falava assim, gente, essas coisas têm gosto, elas têm sabor. Eu falava, e isso tem valor. Então como eu venho da área de marketing, da área de pesquisa, na área de negócios, então eu olhava e falava, gente, isso tem valor. As pessoas que estão ali na cidade precisam saber. Precisam conhecer isso. Então começou meio que assim, uma ideia de querer compartilhar com quem não está aqui, que existem essas coisas maravilhosas, e que a gente nem sabe às vezes. Eu falava para o Jefferson, me incomoda sair daqui para fazer compra no supermercado. Me incomoda sair daqui para ir comprar orgânico em tal lugar, sendo que a gente está numa área que tem que ter produção de alimento aqui. Não é possível que não tenha produção de alimento aqui. E tinha, só que muito disperso, porque você tem pequenos produtores que estão dispersos num território muito grande. Então, se eu quisesse cenoura, eu tinha que pegar no lugar. Se eu quiser queijo, eu tenho que pegar no seu Paulinho. E cada um num dia, cada um num horário. Até que um dia me deu uma voz, assim, que eu falo, que eu resolvi ir na feirinha que tem na Fercal, no domingo. E aí fui com a moça que me ajudava a cuidar das crianças, o Jefferson estava fazendo alguma outra coisa, e aí chegando lá eu encontrei a Leila e o Fernando. E aí foi uma junção assim de sonhos, porque eu encontrei um casal que produzia orgânicos, que estavam passando N necessidades, que estavam quase conseguindo o selo de orgânico, mas que ninguém nem sabia que eles estavam vendendo orgânico ali, porque tinham dito para eles que aqui na Fercal, nessa região, ninguém dava valor para isso. Então na feirinha que tem na Fercal de domingo, mesmo quem vende orgânico, não coloca isso como um valor, como a gente está acostumado lá no plano piloto. Porque apesar de a gente estar a 40, 50 quilômetros do plano piloto, aqui é um mundo à parte. Foi aonde começou o projeto dele. A gente é o começo do projeto dele, Porque eu entendi, ele começou por a gente, porque a gente era produtor e vendia os nossos produtos lá na Fercal, onde a gente vendia no preço de convencional. E aí ele viu isso e falou, não, Leila, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu falei, é difícil fazer alguma coisa, porque aí comecemos num período de experiência. Eu entregar cestas para ele, Aí eu comecei a entregar, levar o alimento até ele. Só que aí a gente viu que por cada processo a gente tem que fazer uns ajustes, Não basta falar assim, vamos juntar aqui um grupo de 20, 30 famílias, vamos montar um CSA e eles vão ser nossos fornecedores e vai dar tudo certo. Não, porque eles ligavam e falavam, a bomba quebrou,
não consigo regar. O meu carro quebrou, não consigo, não sei o quê. Eu não posso entregar produto para vocês depois de tal lugar porque a gente não tem carteira de motorista. Então, assim, é um nível de exclusão absurdo que existe nesse país ainda, assim, e que faz mal para todo mundo, não faz só para quem é excluído, não, faz mal para nós também, fica todo mundo refém. A Leila e o Fernando, eles estão num lugar em que eles não tinham acesso à internet, né? O assentamento é isso, você dá terra para as pessoas e as pessoas são bem-vindas a se virar, né? Então é muito fácil a gente falar, o pessoal é assentado e não faz nada, né? Só que é isso, a pessoa não tem mais nada, só tem a terra, e com a terra é só o começo. Então a gente precisa... você tem um sistema online lindo, maravilhoso. A gente tem condição socioeconômica de instalar uma internet aqui. A gente fez um investimento grande e conseguimos, eles não tinham. Então a gente tinha os pedidos, mas não tinha como passar os pedidos para eles. Então a gente teve que conseguir fazer um sistema de internet lá para eles. A gente viu que ficava difícil para mim sair toda semana, levar os produtos até ele. Aí foi aonde ele surgiu a ideia dele montar uma parceria, né? Parceria para ele vir pegar os alimentos, eu recolher e ele pegar aqui. Só que aí mais na frente também a gente viu que a gente estava fazendo o mesmo processo, né? Saindo, recolhendo, deixando aqui, ele pegando aqui, estava ficando a mesma coisa, né? Tava ficando corrido do mesmo jeito. Aí agora ficou diferente. Ele recolhe os produtos aqui na minha chácara, o principal produto que ele mais recolhe é mandioca, e ele leva para vender e a gente montou uma parceria de eu ir fazendo um precinho melhor para ele e eles ajudar também no melhoramento da minha casa, porque estava deteriorada. Quando ele chegou, a casa estava mesmo só os pedaços. Aí ele já montou uma parceria, a gente já arrumou essa parte da frente da área, né? Então vinha aquela ideia da gente, não, nós vamos plantar, nós vamos solucionar as nossas necessidades. Só que veja bem, até eu aprender a plantar no nível, por exemplo, da Leila e do Fernando, ou do nível da vovó Nelly, ou produzir um queijo na qualidade do seu Paulinho, do Edmilson. E aí foi quando eu falei, peraí, mas tem coisas que eu sei fazer, tem coisas que a Fabiana sabe fazer, de pesquisa de mercado, a desenvolvimento de tecnologias, aplicação de metodologias de negócios sustentáveis, que eu poderia desenvolver um negócio também de regeneração da terra, também de recuperação de nascentes, também de proteção, porque não adianta as ecovilas que estão aqui recuperarem todo esse território e ali na frente o outro jogar veneno, ou jogar cocô no rio, no Ribeirão da Água Doce que a gente está. Então a gente precisaria encontrar uma forma de tentar juntar tudo isso. A maneira que eu encontrei, no caso, era ser um negócio vinculado à internet, que pudesse fazer com que pessoas interessadas em acessar produtos orgânicos e de qualidade pudessem, através da internet, porque eles não teriam como fazer esse trabalho que a gente fazia, de ir de lugar em lugar, vocês viram que é longe, e pela internet as pessoas pedem, se associam de uma maneira parecida com o CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, só que num formato de clube. Por que clube? Porque nós somos nós, a gente fecha uma comunidade de pessoas que se associam para que essas pessoas possam acessar os produtos dos produtores da região da APA da Cafuringa. E as pessoas da Cafuringa, a gente faz a coleta dos materiais, a gente faz a seleção desses materiais, a gente coloca isso no banco de dados no site e as pessoas podem escolher o que elas querem. Então as pessoas pela internet, elas escolhem, montam a sua cesta e a gente, durante a semana, em 2 vezes por semana, na terça e na quinta, a gente entrega ou na casa das pessoas ou nos pontos fixos de entrega. Contribui porque o Jefferson vende grande parte da minha produção, do que eu consigo produzir. Eu achei legal para divulgar, porque eu vendendo na lanchonete, eu vendendo para uma ou outra pessoa, não tem aquela divulgação que o Jefferson tem, sabe? Que a Cafuringa Store tem. Então, para mim, foi bom,
foi muito bom. E contribuiu também para outras pessoas, que eu tenho uma vizinha que ela é orgânica, né? Eu já falei para ele, olha, ela tem isso, isso, isso. Aí ele vem, pega aqui, pega meu, pega dela, pega das pessoas e vai unindo os produtores que já não tinha essa facilidade, né? Ele foi unindo e pegando de cada produtor e gerando a renda, né? É bom porque, como você não pode, quem produz não vende, então tem que ter quem vende, né? E ele se prontificou a vender, então ele tinha grupo, tinha escola, ele começou a oferecer na escola lá da menina dele e espalhou. Inicialmente, a gente percebeu bastante resistência do público, até pelas pessoas não conhecerem os produtos, não conhecerem a gente. Então, a gente teve alguns apoiadores. Então, a escola onde a Yara estuda, que é o INDE, que é o Instituto Natural de Desenvolvimento Infantil, foi um dos nossos primeiros apoiadores. E o que a gente entendeu ali? A gente ia fazer divulgação dos produtos, ia fazer divulgação do projeto, da loja, e as pessoas queriam comprar, queriam experimentar os produtos. E aí a gente falou, bom, então é isso, as pessoas precisam conhecer. E aí a gente passou alguns meses investindo em fazer feira. Então a gente tinha um ponto ali no INDE, uma vez por semana, e as pessoas começaram a comprar a mandioca, começaram a provar o queijo, e foram criando uma relação de confiança com a gente. Hoje a gente já tem ali no INDE uma relação com as pessoas que é uma relação já basicamente via plataforma. Então a pessoa entra, ela faz o pedido, a gente faz as entregas. Quando a gente começou a fazer isso, a gente começou assim, um formulário naquele Google que a gente disparava, as pessoas respondiam os produtos que elas queriam, só que isso gerava um trabalho muito grande, né, manual, porque imagina, cada pessoa respondia um formulário que tinha que ser sistematizado. Então a gente foi conversando, aí foi quando eu falei que foi legal que o Jefferson tinha terminado o mestrado recentemente, estava muito aquecido nessa questão das redes sociais, e ele conseguiu fazer uma coisa que assim, que poucas pessoas hoje que se propõem a trabalhar com orgânicos e fazer isso que a gente está fazendo conseguem, que foi conseguir transformar esse projeto num ambiente virtual. Faz com que a gente consiga viabilizar numa escala econômica, inclusive de sustentabilidade, porque mesmo nós sendo só dois, né, e tendo apoio da família, né, da mãe, do pai, né, dos amigos, é muito trabalho. E quando você tem um sistema num site, né, a vantagem do mundo moderno, hoje as pessoas entram lá, fazem os seus pedidos, pode ser uma ou pode ser 100, você tem um sistema que ele te ajuda. E não é preciso que as pessoas que queiram acessar esses produtos paguem um valor absurdo, que se paga para orgânicos, porque a gente não tem atravessadores. Somos só nós da Cafuringa e os associados. E para potencializar isso, a gente agora criou também o Cafuringue, que é uma moeda virtual. Então a gente já pode remunerar as pessoas quando elas devolvem para a gente as caixas. Então, por exemplo, tem as caixinhas de ovos, que é um produto que não tem como ser reciclado. Então, se a pessoa devolve ele para a gente paga as pessoas com Cafuringue, e a pessoa usa o Cafuringue e ela tem desconto ainda maior nos produtos. É abatido do valor total. Então, a gente já vem agora gerando uma economia da economia. Então, a primeira coisa que a gente trabalha a gente precisa trabalhar de um jeito em que a gente mostre que se a pessoa quer consumir orgânico, ela pode consumir orgânico. Ela não precisa envenenar o filho dela, ela não precisa comprar um ovo de granja, porque é só isso que cabe no bolso dela. Então a primeira coisa é essa ideia de popularizar. A parte de consumo consciente é uma parte fundamental do projeto, que as pessoas elas perceberem o quanto o dinheiro delas, na medida em que elas escolhem onde esse dinheiro vai, significa alguma coisa de impacto no mundo, ou pelo menos no entorno onde ela está. Então, quando a gente convida as pessoas a consumirem o produto da Leila e do Fernando, o açaí da Dona Ida, a gente está dizendo para elas, olha, essas pessoas estão recebendo o resultado do seu trabalho pelo trabalho delas. E esse dinheiro permite que essas pessoas estejam na Cafuringa e preservem a Cafuringa. Com o trabalho delas, não vai ter queimadas, não vai ter pesticidas e a gente vai ter cada vez mais água. E tudo isso financiado com o seu dinheiro, com a sua escolha. Eu acho que sem a preservação,
a gente tem uma grande contribuição para destruir as coisas, né? É tanto que quando a gente passa a ser orgânico, a gente tem que começar a preservar as coisas. O que antes a gente achava que era coisas bobas, a gente viu que não, que a gente tem que contribuir. Quando a mata, a gente não pode tirar as matérias dela, né? Quando a gente passa uma aração, um trator, alguma coisa, a gente está tirando as matérias e matando tudo, né? Por isso que muitas áreas hoje são devastadas, mas aqui eu tento preservar, principalmente a nascente, né? Porque a gente tem uma nascente, a gente não tira nada da área da nascente. O que tem hoje aqui de produção é as áreas que não tinha nada, que a gente já está plantando, fruteira, algumas coisas para preservar mais a natureza. Eu acho que eu me via muito como agente de transformação. Então, no sentido de nós vamos plantar água, nós vamos preservar, nós não vamos mais queimar. E a hora que você se coloca numa posição de observador, você vê quem tem uma inteligência. Em que sentido? Primeiro vem a seca, depois vem o vento. Você está na sua casa, de repente começa um vendaval e você não entende que vendaval é esse, de onde que vem isso, parece que a casa vai cair. E aí você sai no dia seguinte para caminhar e você vê que o chão está forrado de semente. E aí alguns dias depois a chuva vem. E aí depois a chuva vem e as coisas começam a brotar. Então isso assim, você fala, gente, a gente se coloca numa posição muito centralizada, né? Que é a modernidade. Eu olho assim e me incomoda, principalmente as escolas que estão trabalhando isso com as crianças dessa forma que é: você precisa economizar água, você precisa economizar água. Então tome pouco tempo de banho, faça isso, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falo, gente, as pessoas precisam ampliar essa visão com relação à água. Não é só economizar, você também pode plantar água. Olha só. Então não é só a escassez. A terra, ela mostra pra gente que existe a abundância. Então sim, é importante a gente aprender a fazer o uso racional dos recursos. Mas se a gente ampliar a visão e entender que a gente pode trabalhar com a abundância, se a gente se aliar com essa inteligência, reduzir é só um pedacinho. O que a gente está dizendo para as crianças na escola como futuro, como grande evolução da humanidade é, sabe, é muito pouco, perto do que a gente pode fazer.